Olá, pessoal, estamos de volta aqui então com o Tom, que ele está nos explicando a respeito do AVCB. No bloco anterior, ele estava dizendo qual é a legislação. Nós temos uma legislação federal, estadual ou municipal, mas eu acho interessante que o Tom nos diga como começou essa história de AVCB. Tom, como começou essa história? Em 1983, né, surgiu o primeiro decreto no estado de São Paulo que começou Contemporâneo ao meu nascimento, 1983. Que começou a organizar as regras, as necessidades para você conseguir ter uma edificação segura. 83? 1983. Mas é muito recente. É muito recente. E isso começou a acontecer devido a uma série de fatores que aconteceram anterior a isso. Acidentes de grande proporção, com os edifícios Andraus, né? Acho que o Joelma também. Então, isso colaborou para que fosse organizado primeiro. Teve outras normativas que surgiram anteriormente, mas o decreto em si, o primeiro decreto foi em 1983. Posterior a isso, obviamente, a evolução das medidas de segurança, os novos equipamentos que foram surgindo, as novas tecnologias, foi sendo necessário fazer uma revisão do decreto e, assim, publicação de novos decretos. Hoje nós temos o decreto vigente, o 56.819, de 2011. Um decreto estadual. É um decreto estadual. Para o estado de São Paulo. Para o estado de São Paulo. E quando você vai fazer, por exemplo, ser chamado aí para ir para o Amazonas? Você tem que agora lá naquela penitenciária que pegou fogo lá, eles estão fazendo uma nova. Você tem que levantar toda a legislação do Estado. Toda a legislação do Estado. Além disso, você tem que, em muitas situações, você tem que registrar o engenheiro que faz parte da elaboração desse projeto no credo daquele Estado também. Entendi. Então tem algumas situações, algumas particularidades. A obtenção do AVCB é uma situação bastante complexa, não é tão fácil de exemplificar assim numa entrevista como nós estamos fazendo. Porque existe uma série de requisitos, classificações, análise de risco para que você enquadre a edificação à necessidade de prevenção. E com isso, a elaboração de todo o projeto para obter o AVCB. Explicando melhor para mim, então, vamos lá. Devido à complexidade de um edifício... Vou dar o exemplo das edificações com mais de 750 metros quadrados. Então, a partir de 750 metros quadrados, você já tem a necessidade de fazer um projeto técnico. O que é um projeto técnico? Você tem que elaborar, fazer um levantamento do local, prever toda a necessidade de segurança para essa edificação. Esse projeto ele é encaminhado, isso no estado de São Paulo, é encaminhado para o Corpo de Bombeiro, para que ele faça uma análise e uma aprovação desse projeto. Essa análise é feita em São Paulo por um conjunto de profissionais lá que faz essa avaliação. Mas, Tom, isso você está falando 750. E se eu tenho um prédio aí comercial de 60 metros quadrados, precisa do AVCB também? Você vai precisar do AVCB porque você é uma edificação com fim jurídico, você tem uma com fins comerciais, então você precisa ter. Então, tendo fim comercial... Porém, a necessidade de implementação de equipamentos, de medidas preventivas são menores, e o processo também é um processo diferenciado, um processo mais simplificado, mais rápido, para que você consiga ter esse auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Porque tem o tamanho da caixa d'água... Então, quando você faz a análise... Hidrante. Exatamente. Quando você faz... Vou usar o exemplo, vou comentar a respeito de 750 metros quadrados. Quando você tem uma edificação acima de 750 metros quadrados, você vai analisar o risco, você vai analisar a carga de incêndio, uma série de situações que, com isso, você vai ser obrigado a fazer a instalação de hidrante. O hidrante, você vai ter que ter uma bomba de incêndio, você vai ter que ter uma caixa d'água, você vai ter uma série de equipamentos que serão necessários para que essa edificação se torne adequada ao que a legislação pede hoje. Daí não acontece a mesma coisa com os edifícios, que o cara fala assim, se eu for construir de tantos pavimentos, ou seja, engenheiro, eu preciso de elevador. Se eu construir até tantos pavimentos, eu não preciso de elevador. Em vez do cara fazer 750, se ele fizer 700,
Já aí não tem tanta necessidade? Reduz a necessidade dos equipamentos de segurança. Porém, tem que levar sempre em consideração o seguinte, que existe o decreto, você tem que avaliar o decreto, fazer as classificações. E adequando. E existem os riscos. Pode ser uma edificação menor, mas o risco é extraordinário, um risco muito grande. Então, você também vai ter que ter uma carga de prevenção. Dependendo do que ele for mexer naquele local. Exemplo, você pode ter uma edificação que é um depósito de fogos de artifício. Pode ser uma coisa, pode ser um ambiente pequeno, mas o risco é elevado. Então, é difícil eu demonstrar para você todas as variações, porque por isso que existe uma manual. Teria que ser análise de um caso concreto. Exatamente, eu tenho que pegar um caso concreto, sentar de acordo com o decreto e pontuar, que a gente brinca, fazer o cara crachar, né? Você tem que ir na empresa e verificar cada situação e é nesse momento que você tem que ter a participação muito efetiva dos proprietários, do departamento de segurança, para que eles demonstrem a realidade daquela empresa, para que você possa indicar o equipamento mais adequado e com isso você ter a assertividade. Qual é o objetivo de você ter o AVCB? É você ser assertivo nas medidas de segurança. Você sendo assertivo no decreto, seguindo o que o decreto pede, seguindo todas as normas, sendo assertivo nas medidas durante o processo de instalação, você no processo de teste dos equipamentos, você vai ter com certeza 100% de aprovação com o seu AVCB. E é fundamental falar isso porque o prazo para obtenção do AVCB não é rápido. É isso que as pessoas subestimam muitas vezes. Quanto tempo demora mais ou menos? Vamos utilizar Quem que pode cobrar o AVCB? Na verdade, o AVCB, quem pode cobrar são os órgãos como a CETESB, as prefeituras, o Ministério do Trabalho. Então, existem várias situações onde o AVCB ele é solicitado. Hoje, atualmente, é interessante até falar que em situações até mesmo de licitações para órgãos públicos estão solicitando. Então, tem algumas situações que são necessárias a apresentação do AVCB. A obrigatoriedade, fala assim, é obrigado a partir do momento que você seja uma empresa jurídica constituída, porque você ali dentro você vai estar colocando, mais uma vez, a condição das pessoas trabalharem ali, né? Em média, assim, implantado o seu sistema todo, seus equipamentos todos, quanto tempo demora para ser certificado ali e sair o AVCB? Eu preciso dar um passinho antes para poder falar isso para você, porque a partir do momento que você define, eu vou obter o AVCB, começa o processo de elaboração do projeto. Como, mais uma vez, frisando uma empresa com mais de 750 metros quadrados. Você vai ter que fazer o projeto. Esse projeto aí vai depender da empresa que está fazendo. Tem que ser uma empresa qualificada, com o pessoal qualificado para isso, que tenha a habilitação para fazer esse trabalho, né? São o que existe dentro do decreto, quem pode fazer esse projeto. Aí você vai remeter isso ao corpo de bombeiro. O bombeiro tem até 30 dias úteis para dizer se esse projeto foi aprovado ou não. Quando ele retorna para você, aquilo que você colocou no projeto, você tem que fazer a execução no local. Você vai implantar aquilo lá. Então, você fez o projeto, mandou, ele aprovou, você tem que implantar. Mais uma vez, tem o tempo da implantação, depende da complexidade, depende do local. Pode ser uma fábrica que você não consegue parar a fábrica e fazer o serviço rapidamente, você tem que fazer o serviço escalonado, a instalação, a ampliação, então isso vai demandar um tempo. Uma vez que você já esteja implantado, você vai solicitar ao corpo de bombeiro, através do pagamento, da vistoria, né? Você vai solicitar e o bombeiro tem um prazo de até 30 dias úteis vir até o seu estabelecimento e fazer a vistoria. O que normalmente acontece? Nesse trâmite aí já se foram 90, depende da complexidade, até 120 dias. O bombeiro tenta ser ágil para tentar diminuir esse prazo, mas... Dentro das possibilidades. Dentro das possibilidades. Né? Imagine você mandar um projeto para análise em São Paulo. Tudo vai para São Paulo. Tudo vai para o centro, no centro do Corpo de Bombeiro em São Paulo. Então, existe sim um acúmulo muito grande de processo. Então, não é tão fácil voltar aos projetos técnicos antes dos 30 dias. Então, estamos falando aí de uma empresa média, em torno de uns 90 a 120 dias. Isso se tudo transcorrer naturalmente, se a empresa tiver a condição de fazer, né, a implementação tudo adequada do que foi proposto no projeto técnico. Então, são 120 dias. Uma vez implantado,
autorizado, expedido ao AVCB, quanto tempo vale esse AVCB? Dependendo do risco, dependendo da classificação, dependendo da análise do Corpo de Bombeiro, pode valer de 1 a 5 anos. Então, cada situação, volto a dizer, de acordo com o decreto, cada situação vai indicar um prazo para a validade desse AVCB. Mas, por exemplo, você implantou tudo, ele deu lá o prazo lá de 2 anos. Ali 2 anos você tem que pedir uma nova vistoria do Corpo de Bombeiro. É uma nova vistoria do Corpo de Bombeiro, daí é só a vistoria. Se você não fez nenhuma alteração, se você não mudou a função da empresa, se você não fez ampliação, se você não mudou layout, se você não fez nada que seja modificado, você vai apresentar o projeto, vai pedir análise e vai fazer vai pedir a vistoria novamente. Dentro desse prazo de validade, no caso aí que eu disse, 2 anos, pode ser cassado esse... Pode ser cassado, principalmente como eu falei no bloco anterior, que a vistoria é simplesmente uma foto daquele momento que o bombeiro esteve ali. Se a empresa não modificou, ou se ela fez alguma situação e ela foi denunciada, o bombeiro sim pode fazer a cassação. Se ele mudou aqueles protecionais, se ele mudou a segurança que tinha ali, sim, ele pode ser provocado para que seja feita a cassação desse AVCB. Numa perícia, vamos lá, num determinado local aí, foi feito bonitinho, o bombeiro foi lá, deu AVCB, tal, depois de, por validade 2 anos, no 8º mês, pegou fogo. O que acontece o AVCB ele não garante esse 100% de segurança. O que garante o 100% de segurança? É a cultura de segurança da empresa. Então, você reza. Não, coloca ali e reza. Não, é a cultura de segurança. Então a empresa ela tem que fazer o quê? Ela tem que ter o hábito de periodicamente estar testando os equipamentos, estar renovando os equipamentos. Por exemplo, o extintor de incêndio, ele tem validade de 1 ano. Então você tem que tirar o extintor de incêndio, mandar para uma empresa credenciada, autorizada pelo Inmetro, para que ele passe por manutenção e inspeção. Então, se você colocou a AVCB e não fez a manutenção dos extintores, mais do que isso, se você não fez a inspeção mensal, por exemplo, nos extintores, e verificou que o equipamento pode ter sofrido algum dano, porque o extintor é um equipamento mecânico, ele pode sofrer uma despressurização, ele pode cair e perder o nitrogênio que está ali dentro, ou sofrer algum desgaste, e se você não cuidar disso, não tiver essa cultura, pode ser que o seu equipamento não funcione. Então, porque o que a gente ouve, nós como leigo, é que uma vez deu um problema, mas eu tinha o AVCB. Parece que é uma carta de alforria. Não, isso não é porque... não é porque tem que estar liberado. Não é porque tem que estar resolvido os problemas. Você tem que ter uma cultura de sempre estar verificando os seus equipamentos. A partir do momento que você obteve a AVCB, você também fez uma brigada de incêndio. Você foi instruído de como identificar os equipamentos de segurança que você tem na sua empresa, como utilizá-lo, como verificar a manutenção deles. E as empresas, normalmente, elas têm um técnico de segurança ou elas têm alguém encarregado para poder fazer essas inspeções, o que é fundamental para manter a integridade daquele momento que o bombeiro foi lá e falou assim, olha, está aprovado. Não adianta você ir lá, ele aprovar hoje e daqui a 1 ano você ligar a bomba de novo. A bomba pode sofrer uma descarga elétrica, ela pode ter uma falha mecânica mesmo, então é importante que você mantenha os testes periódicos anotados. A própria empresa tem a brigada dela. Exatamente. Os funcionários capacitados para isso. Eles são treinados e capacitados para isso, para que eles consigam observar essas mudanças. Porque num sinistro desse, se você for lá, houver o sinistro e verificar que a bomba estava queimada, vai fazer uma perícia, vai fazer uma coisa, então você tem uma negligência. Porque ela queimou e ninguém foi fazer a manutenção, ninguém observou, deixou por deixar. Então tem que ter esse trabalho constante de prevenção. Por isso que existe a prevenção. O incêndio ou o acidente, o que acontece, ele acontece quando você deixa de prevenir, quando você deixa de cuidar. Quando você se sente uma pessoa já extremamente à vontade sobre aquela situação de risco. Você está à vontade, isso não vai acontecer, eu sou bom, isso aqui eu faço e não vai ter problema, e é onde acontecem os erros, é onde você acaba negligenciando e acontecem as grandes fatalidades. Pessoal, voltaremos no próximo bloco com o Tom, falando desses assuntos do AVCB e outros mais.
Aguarde que voltaremos já.